Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha bonita do 7º ano da Escola João Paulo II. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Esse período mais de reclusão, digamos assim. Mas vamos lá. Galerinha, nós vamos começar nesse nosso primeiro encontro virtual uma aula sobre reforma protestante ou protestantismo europeu, como alguns livros nos trazem. No segundo momento, em um segundo encontro, nós vamos estar falando da Contra-Reforma. Mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos, antes de começar a falar da Reforma Protestante, é viável nós lembrarmos que nós estamos falando do final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Então nós estamos ali em meados do século XV, onde a igreja, a maior de todas suceranas, né? A maior de todas a senhora feudal do mundo medieval. Por que senhora feudal? Porque lembrem-se que na Idade Média o poder econômico político ele era descentralizado nos feudos, né? Cada feudo tinha sua autonomia, o rei não tinha aquele poder absoluto. E quem tinha poder naquela época? Quem responde? Muito bem, exatamente. Quem tinha terras. E a Igreja Católica, nada mais nada menos, era a maior detentora de terra. Então, galerinha, vamos lá. Seguindo aqui os nossos slides. Deu uma travadinha aqui, pronto. Nós temos aqui algumas informações essenciais, né, a respeito da Igreja Católica durante a Idade Média. O cristianismo como a principal religião da Europa em si. E aí, posteriormente a este momento, nós vamos ver o surgimento de novas outras igrejas, de novas vertentes, digamos assim. E a Igreja Católica, poderosa, rica e inquestionável. Lembre-se que a Igreja Católica ela é uma representante de Deus na Terra. Questionar a Igreja Católica naquele momento é como se você estivesse questionando a Deus. Então você estava cometendo um ato de heresia, você era um herege. E os hereges são muito bem tratados, né? Eles têm um lugar quentinho para eles, pregados na cruz em cima de uma fogueira. Você é condenado à morte, literalmente. Princípios inquestionáveis, né? A infalibilidade quase que não sai. A intermediária entre Deus, né, e os pobres mortais. A salvação para aqueles que seguem as orientações do clero, quer se salvar, segue a Igreja Católica e os seus princípios. Lembrando, vale sempre salientar, tá? Nós estamos tratando da Idade Média. E a aceitação dos dogmas, dos pontos doutrinais, aquilo que a Igreja coloca para todo o seu povo, é a mais pura verdade, ela é inquestionável. A questão da heresia, como já foi comentado, e a Santa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, né, combate aos hereges, todos aqueles que questionavam. Nós vimos até mesmo nas aulas anteriores a questão de como a igreja via alguns papéis de algumas pessoas, principalmente as mulheres, que trabalhavam com o medicamento fitoterápico, né, que é a base de ervas medicinais, porque o conhecimento, só quem tinha esse conhecimento, principalmente era a igreja. Depois, alguns nobres, né, porque tinham dinheiro para pagar a educação para si e para os seus filhos. O pobre, que viesse com conhecimento diferenciado que a igreja desconhecesse, poderia ser acusado de bruxaria. E aí chamava a Santa Inquisição. E aí aquele lugar quentinho, né? Fogueira ali, uma lareira e tal. Deus é Pai. E aí começam a surgir as críticas à Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica, ela por ser a maior detentora de terras, tinha mais terra do que propriamente muitos nobres, então ela cobrava os impostos. Ela cobrava os impostos sobre tudo aquilo que era usado na terra, cobrava os impostos, impostos não, mas cobrava o dízimo e entre outras questões. O detalhe que é interessante aí é que ela condenava a usura. E o que é a usura? Ela condenava
o empréstimo de dinheiro que os nobres e os burgueses assim o faziam com juros muito altos, mas ela podia, a igreja podia, e ai daquele que a questionasse. Então, a igreja condenava o uso de empréstimos, mas ela poderia sim fazê-lo. Então, tinha a relação da corrupção do clero, né? O comércio da religião, que é a venda de cargos eclesiásticos e funções religiosas. Ou seja, eu não estudei, não tenho um curso de teologia, mas quero me tornar padre e bispo. Tenho dinheiro para pagar por esse certificado? Pago e assim eu me torno um membro da igreja e vou usufruir de todos os privilégios da igreja católica da época. Venda de relíquias sagradas, né? Venda de indulgências, o perdão do pecado. Cometi um pecado, eu tenho que pagar pelo perdão. E o pobre, que não tem dinheiro para poder pagar? Porque já paga altos impostos, tanto a burguesia, a nobreza, principalmente a nobreza, e a própria igreja. O pobre não tem dinheiro para pagar, então ele continua sendo pecador, então só se salva quem tem dinheiro. Do passado. O não cumprimento do celibato, né? É uma característica também da época. Quem fosse da igreja católica não poderia manter nenhum tipo de relação, não poderia se casar, não poderia constituir família, a família que se tinha, a família em Cristo, graças a Deus, mas a família em si, essa questão de constituir o matrimônio, né, de se apaixonar, de ter filhos, etc., enfim, não poderia. Contudo, todavia, entretanto, alguns membros da Igreja Católica burlaram esse processo, tá? E aí as pessoas começaram a questionar. Como o povo não tinha muita instrução, então os questionamentos não eram muito aceitos. E também por eles não terem poder, não ter umas costas largas, como se dizem hoje, quem os protegesse, quem é que era doido de contra a igreja? Mas sempre aparece alguém, não é verdade? Então nós temos aí o controle do acesso à Bíblia pelos integrantes do clero. Isso é muito importante. Como já foi dito aqui, tem a questão da educação, do saber ler, do saber escrever. E outra, quem tem o conhecimento da Bíblia tem o poder. Porque lembrem-se, a igreja é detentora de poder, porque ela se coloca numa posição de representante de Deus na terra. Então quem vai questionar Deus? Se eu não questiono Deus, eu também, consequentemente, não vou questionar a igreja. Então, é um efeito dominó. Quem tem o poder, quem sabe ler a palavra, quem sabe interpretar a palavra, né? Até porque naquela época, até dias de hoje, muita gente leva a palavra sagrada como uma questão de interpretação. Então corre-se o risco de um interpretar de um jeito, o outro de outro, e assim acontecem as possíveis divergências. Mas dando continuidade, aí vem o fortalecimento da burguesia e a condenação da usura pela igreja, como já foi dito aqui. Não é isso? Então, vai aparecer um carinha alemão, né? Cabra macho. Se não fosse alemão, eu dizia que era do Ceará. Martinho Lutero, monge angustiano, professor de teologia. Olha aí o conhecimento dele. Não é nenhum pé rapado, no sentido de que não tem conhecimento, tem dinheiro também, professor de universidade, né? E aí ele vai combater tudo aquilo que foi colocado aqui e outras questões a mais, né? A Igreja Católica também tinha muito uma questão, Igreja Católica da época, eu gosto sempre de estar ressaltando, ela tinha, né, uma questão de vender objetos que por ela se dizia que através desses objetos você alcançava a salvação da sua alma. Sem contar que a Igreja Católica, alguns membros da Igreja Católica, ou ela como um todo, ela loteou, né, terrenos no céu. Isso, loteou, porque ela vendia. Quer se salvar? Compra um terreno no céu. Então Martinho Lutero, ele, de dentro da Igreja Católica, vendo tudo aquilo, não poderia ficar calado, e aí ele vai bater de frente com a Igreja Católica. E aí começa, a partir daí, os primeiros passos para a Reforma Protestante. Inicialmente conhecida como Reforma
luterana. Por que reforma? Porque você vai reformar, vai mudar algo que já existe. No caso, a doutrina imposta pela Igreja Católica. E protestante, porque posteriormente vão haver várias manifestações, várias pessoas vão protestar a favor de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. Então, essa ideologia de Martinho Lutero, primeiro, vai ser aceita logo de cara pelos nobres, que já estavam vendo o poder da Igreja Católica lá em cima. Então, eles vão aderir, muitos nobres vão aderir às ideias luteranas, vão tomar da Igreja Católica boa parte das terras, né? A Igreja Católica vai se ver sem terra, consequentemente sem dinheiro, porque não tem mais quem trabalhe para ela. Ela vai perder aí, creio que 1/5 das suas terras inicialmente. E aí a camada popular. Por que a camada popular? Porque qualquer coisa que a camada popular fizesse era condenado pela Igreja Católica que fizesse contrário aos dogmas da Igreja, né? Que fique claro. Era proibido pela Igreja Católica, era visto como herege, corria o risco de ir para a fogueira e não tinha quem os defendesse. Em segundo ponto, porque a camada popular era que sustentava a base da pirâmide social. Aí nós vamos ter já um poder político centralizado, o poder voltando para as mãos do rei. Então nós temos o rei no topo da pirâmide, a igreja e a nobreza. Só que com essa mudança, o clero vai perder espaço para a nobreza, que vai tomar as suas terras. E de onde são essas terras que a igreja conseguiu? Os nobres pagavam pelo perdão dos seus pecados com terras. Por isso que a Igreja Católica, uma grande latifundiária, hein? Então, os nobres vão tomar de volta essas terras. E os camponeses vão aderir a essa empreitada aí e vão protestar também. E aí Lutero, inicialmente, né, não só inicialmente, mas reprovado, mas também vale salientar que Lutero ganhou a adesão de muitos membros da Igreja Católica. Principalmente os filósofos, né? Porque as ideias iluministas, o humanismo, né, o renascimento, principalmente o cultural, estava aflorado na Europa. Então todo mundo queria que o conhecimento ele fosse compartilhado com todos. E o conhecimento, volto a dizer, era algo dos nobres e principalmente da igreja. Os alemães, por exemplo, não tinham acesso à Bíblia. Então Lutero começa a traduzir também a Bíblia para o alemão. Então as ideias de Lutero vão se espalhar, né, e serão debatidas na Europa, alguns segmentos, alguns reinos vão aderir, outros não, e Lutero é excomungado. Simples assim. É contra nós, não é mais a nosso favor, tchau e benção, valeu, foi muito bom, agora você é excomungado, não faz mais parte da Igreja Católica, então você perdeu todos os privilégios. Lutero, tudo bem, obrigado, valeu. Nisso ele já tem escrito as 95 teses, né? E vocês podem estar acompanhando tudo isso aí na página 46, 47 do livro de vocês, né? Que é o início da reforma na Alemanha, e a gente vai se estender até a página 48 por hoje. E aí entra o luteranismo, que aí prega a salvação, não se dá pelas ações, mas pela fé verdadeira, né? Você tem que ter fé, puramente fé, e aí você alcança a salvação da sua alma. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a única fonte de fé, e a sua leitura e interpretação pode ser feita por todos os cristãos, lembrando que isso era algo somente da Igreja Católica. E agora os alemães vão ter acesso também. Rito religioso, as missas não devem ser rezadas em latim, porque nem todo mundo conhecia o latim. Uma curiosidade também, a missa ela era rezada de costas para o povo, porque o povo não é digno de olhar para um representante de Deus, em latim e de costas para o povo. Os sacramentos, manutenção do batismo e eucaristia, a igreja, a espiritualidade é interior e as instituições eclesiásticas, são humanas passíveis de erro, né?
O sacerdócio é algo universal e a castidade e o celibato não são imposições para uma vida espiritualizada. Outra coisa também que o luteranismo vai pregar, ele é contrário aos ícones. O luteranismo ele é contrário à adoração a imagens, que isso é algo que não é novo. Isso vem desde o Império Bizantino, com a queda do Império de Roma no Ocidente, né? Funda-se ali o Império Bizantino, como nós já vimos ali no final do sexto ano, e aí vai criar-se um movimento, a ideologia iconoclasta, que é contrário à adoração aos ícones, às imagens. Uma outra ala, vamos assim poder chamar, que é uma curiosidade, né, para vocês, que são os anabatistas. Anabatistas, ana vem de um novo, de refazer, de recriar um novo batismo. Aquelas pessoas que saíram da Igreja Católica, elas vão ter uma oportunidade de se rebatizar, de um novo batismo. Eles são os anabatistas, né? Que é o Thomas Müntzer, que aí ele é um discípulo de Lutero. Os anabatistas são considerados uma ala um pouco mais radical, né? Então nós temos ali, ele reuniu um pequeno grupo de religiosos radicais que criticavam a ordem social europeia, ordem social vigente com base na Igreja Católica. Questionavam o poder dos mais ricos, pregavam a formação de comunidades e homens iluminados, livres de hierarquias e guiados pelo Espírito Santo. Uma espécie de sociedade cooperativa, né? Eu não vou chamar de socialismo para não confundir vocês, porque socialismo a gente vai ver mais na frente, mas onde todos os homens vivessem de forma igualitária. Eram submetido ao novo batismo, como já foi dito aqui. E houveram inúmeras revoltas camponesas. Nós temos essa imagem aqui, né, de homens sendo queimados vivos na fogueira, né? Combater fogo com fogo. Os anabatistas, a gente pode dizer que eles combateram a Santa Inquisição também com fogo. Nós temos aqui a questão do calvinismo, né? O Calvino, João Calvino, ele também foi um adepto da pregação de Lutero, com algumas mudanças, né? Algumas pequenas mudanças que ele discordava do luteranismo. Então, ele francês, Lutero alemão. João Calvino, católico francês, se refugiava em Genebra, na Suíça, local que se tornou o centro das suas pregações, o refúgio para os católicos perseguidos. A Igreja Calvinista, organização obrigatória da comunidade. A salvação se dava pela vontade de Deus, você nasce predestinado. Aquele que nasce predestinado a ser salvo, será salvo. Aquele que não é predestinado por Deus, esquece. Sinal de escolha de Deus, aceitação sincera da verdadeira doutrina. Com o tempo, passou a ser identificado como prosperidade obtida pelo trabalho. Ou seja, aquele que trabalha, que não é ocioso, que não vive parado, que acumula bens, e o bens, a riqueza é sinônimo de prosperidade, vai ser salvo. E o pobre? Mais uma vez estou passado. O pobre que não consegue subir na pirâmide social, não consegue acumular bens porque só paga impostos, não vai ser salvo. Então, só vai se salvar os ricos. Ingredientes da doutrina calvinista: esforço pessoal, trabalho e lucro. E aqui o anglicanismo. O anglicanismo, pessoas, nós vamos deixar para o próximo encontro para não ter um acúmulo exagerado de informações. Mas nós vimos aí a maior de todas as suceranas, de todas as detentoras de terras, que é a Igreja Católica. O povo vai começar a questionar, começa com Lutero, as 95 teses de Lutero, né? Claro que não vai cair as 95 teses lá, luterana na prova, longe disso. Nós temos alguns adébitos, os anabatistas e o calvinismo, né? Espero que tenha sido de muita ajuda, que a explicação não tenha ficado corrida, tá? Mas sei também que vocês têm um potencial para assimilar conteúdo também, ó. Joinha, tá?
Então, deixo aqui meu forte abraço, meu carinho, minha saudade. Cheiro no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Deus.